Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2020! Aqui é a professora Sandra Pugliese e no meu canal a gente fala sobre alfabetização. Como todo começo de ano, eu vou fazer um vídeo sobre volta às aulas. Esse ano eu trouxe um vídeo diferente, com alguns tópicos que eu andei pesquisando e que eu acho que vão ser muito legais para você implementar na sua prática em sala de aula. Todas as ações que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje são muito importantes para você manter tanto a disciplina dos alunos, como também o bom rendimento escolar deles. Antes da gente continuar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha se você gostar do conteúdo e também inscreva-se no canal, porque esse ano eu vou trazer muitas novidades e você pode receber todas as notificações no seu e-mail. Bom, vamos dar uma olhadinha nas ações que precisam ser tomadas no início do ano. Quando terminar de assistir o vídeo, deixe seu comentário e participe do sorteio do e-book As Letras Falam, que acontecerá no dia 25 de fevereiro. Boa sorte! A volta às aulas é um momento muito importante. Janeiro, principalmente, é o mês onde você vai definir qual sala você vai pegar, você vai ver quem são os seus alunos, que matéria você precisa ensinar, o que você precisa estudar. E você vai se definir como professor daquela série. Então, existem algumas ações que a gente precisa tomar agora, antes das aulas começarem, para que você tenha maior sucesso durante o ano escolar. Uma das coisas mais importantes que o professor precisa fazer no começo do ano é planejar. Ele precisa planejar para todas as disciplinas, o que ele vai fazer com relação aos conteúdos, com relação à disciplina, com relação a passeio, ou seja, tudo o que tiver no seu currículo escolar. E o planejamento é essencial porque ele vai nortear a realização das atividades, certo? Quando o professor não tem um planejamento, a aula cai na rotina, as aulas ficam monótonas, desorganizadas, as crianças percebem que você não sabe o que é para fazer e está dando uma coisa aleatória. E também sem planejamento a gente acaba repetindo muito o que a gente faz todos os dias, porque é só aquilo que a gente tem na cabeça para fazer. Então é importante sim você planejar tudo o que você quer fazer. E é nesse planejamento, nesse tempo de planejamento, que você vai estudar e vai descobrir diferentes metodologias para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem das suas crianças. Tá? Você não precisa usar somente um método para ensinar as suas crianças. Você pode usar vários. Nós estamos falando de todas as disciplinas também, ok? Mas em se tratando de alfabetização, como vocês já sabem aqui no meu canal, eu defendo a instrução fônica. Então, todos os métodos que se apoiem no ensino da instrução fônica, para mim estão valendo, né? Desde que você durante o seu planejamento, você consiga inserir essas metodologias de forma que elas conversem entre elas e que sua aula se torne muito divertida, interessante, tá tudo bem. Então é isso, o planejamento é o primeiro e o mais importante passo que você vai ter esse ano. Se você tem dificuldades para elaborar um planejamento, recorra ao Google. Entre lá, planejamento de ciências, planejamento de matemática, tá? Planejamento para alfabetização, eu tenho um pronto aqui no meu canal, gente. Na minha playlist Curso de Alfabetização, as 5 primeiras aulas são um planejamento para você utilizar aí no primeiro mês de aula. Então, se você não conhece ainda, busque ali na minha playlist, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você já tem aí um lugar por onde começar. Outro ponto que é extremamente importante, você precisa considerar quando você se torna um professor, é a questão da afetividade. Você precisa, de alguma maneira, se aproximar dos seus alunos, porque as crianças, elas aprendem muito melhor e mais depressa quando elas se sentem amadas, seguras, que elas veem que elas podem contar com o professor. Muitas crianças têm medo do professor e isso causa um bloqueio na aprendizagem, sem contar que às vezes eles têm dúvida e eles nem vão perguntar, nem vão se expor, porque eles têm medo de como o professor vai reagir e a criança acaba se fechando, tá? Então você precisa, se você é muito nervoso, encontrar maneiras de
se encontrar com os seus alunos, de aproximar-se dos seus alunos e procurar fazer, não fazer tantas ameaças em sala de aula, porque as crianças realmente ficam com medo. Eu sei que a questão da disciplina é muito complicada, a gente vai discutir isso ainda nesse vídeo, no entanto, é preciso tentar controlar as crianças de uma maneira que não seja com a agressividade, né, ou punição. Fazer com que as crianças não vejam você como um inimigo, mas aquela pessoa que está lá para ela. Às vezes eu penso que dar aula não é nem a maior preocupação do professor, né? Se estudar, fazer planejamento, a maior preocupação do professor, para mim, é como é que você faz aquela classe com 35 crianças se comportar. Porque principalmente na idade de 6, 7 anos, eles são muito barulhentos, eles querem conversar o tempo inteiro, querem brincar. Então, às vezes eu vejo professores que estão até bem preparados, mas não conseguem lidar com o problema da disciplina. Então, eu vou trazer agora os próximos 3 slides, nós vamos falar sobre isso. As crianças pequenas funcionam muito bem com rotina e regra. Elas precisam disso para poder saber o que vai acontecer e se acalmarem. E aí você, enquanto professor, precisa ir experimentando diferentes estratégias e técnicas e ver o que se adapta melhor naquela sala de aula. Porque até às vezes o que você aplicou o ano passado funcionou, pode não funcionar esse ano, né? Ou então o que não funcionou o ano passado, você pode tentar de novo e ver se funciona esse ano, porque as salas respondem de maneira diferente também. Então eu tenho algumas ideias. A primeira delas e eu já venho falando disso desde o ano passado, tá? Fazer o combinado com as crianças. Isso tem que fazer com eles, não pode sair de você. Converse com eles. Gente, olha, para tudo dar certo nessa sala, existem algumas ações de educação e de respeito que nós precisamos ter, né? Então, o que vocês consideram importante quando nós estamos num grupo? E aí, deixa eles, olha, respeitar, tem várias ideias aqui. A questão de não jogar lixo no chão, eu acho tão importante, porque em algumas escolas que eu passei, gente, quando terminava o turno de aula, a sala estava, assim, impressionantemente suja. E eu acredito que as crianças precisam entender que aquele espaço é o espaço delas e elas não podem sujar daquela maneira. Não é porque quando eles saírem, vem alguém limpar, que eles têm o direito de sujar daquela maneira. Então, se eles sujarem, peça para que eles limpem as mesas, não risquem as mesas com lápis. Eu sempre tive tem pessoas que podem ser contrárias a essa ideia, mas eu sempre tive uma vassoura em sala de aula e cada dia era a vez de um aluno varrer, tanto menino quanto menina, tá? Às vezes eles até brigavam para varrer, porque eles queriam. Então, nos 10 últimos minutos de aula, eu dava alguma coisa para eles fazerem, para se tranquilizarem, e alguém varria a sala, e a gente entregava a sala. É lógico, não é uma limpeza de uma pessoa que faz limpeza, mas, no entanto, era uma sala bem organizada. Eu acho importante, mas, enfim, vai de cada um essa atitude. E também colocar a rotina na lousa. Antes das crianças entrarem, entra na sala 5 minutinhos antes e coloca lá. Gente, hoje é sexta-feira, dia tal, o que nós vamos fazer hoje? Organizar, né? E aí vai de escola para escola. Aqui no caso, eu peguei uma figura qualquer e eu acho que simplesmente é uma figura de educação infantil, mas você pode colocar, por exemplo, aula de história, aula de educação física, momento de artes, jogos, lanche. Olha, o momento do lanche, momento da leitura, saída, tudo isso tem que estar na sua rotina. Então tem que ser uma rotina bem explicadinha, porque quando você terminar uma atividade, as crianças já sabem o que vai acontecer em seguida. E isso faz com que elas fiquem bem mais calmas. Uma outra ideia às vezes, mesmo você tendo os combinados, você tendo a rotina, tem momentos em que você vai perder o controle da sala. Momentos em que as crianças estarão muito agitadas e a gente, enquanto professor, acaba perdendo, né? Grita, fica nervoso. Então, existem algumas técnicas que você pode utilizar para
tentar acalmar suas crianças. Então, se você vê que eles estão muito agitados, não está rendendo atividade por causa da agitação das crianças, é melhor nem continuar. Para a atividade. E aí, trabalhem com livros, música e jogos. A música, principalmente, é muito importante. Selecione, não funk, tá, pessoal? Mas músicas infantis, músicas calmas, que as crianças vão ouvir, relaxar. Gente, eu vou colocar uma música agora, vocês estão muito agitados, eu quero que vocês abaixem a cabecinha, ouçam essa música, relaxem, ou então canta bem baixinho para você mesmo, mas se acalmem. A música ajuda muito, gente. E também jogos. E a outra ideia é você usar essas técnicas em momentos agitados do dia. Então, por exemplo, um pouquinho antes do lanche, eles começam a se agitar, porque eles já sabem que vem o lanche. Então, para uns 5, 10 minutinhos antes, canta uma música, dá um joguinho, faz uma forca na lousa. No final do dia, né, como eu falei, eu paro uns 10 minutos antes para as crianças poderem organizar a sala e se organizarem. Então, também, assim, quando eles estiverem prontos, você pode dar uma massinha, pode dar um desenho. Enfim, são técnicas que você pode utilizar nessas duas situações e eu acho que funcionam bem legal. A mesa da paz é uma outra técnica que você pode usar para também acalmar as crianças. Eu acho legal ter uma mesinha na escola, né, na sua sala de aula, o que você vai chamar de momento da mesa da paz, que é um momento de reflexão. Essa é uma técnica Montessori, tá? Que é realmente para fazer as crianças conversarem, se acalmarem e pensarem sobre o que elas estão fazendo. Não coloca uma mesa no canto, branca, num canto escondido, que vai dar a impressão de que é um castigo, tá? A gente não quer que seja um castigo, quer que seja realmente um lugar para se acalmar. Então, vocês podem colocar uma ampulheta nessa mesa, de plástico de preferência, porque as crianças vão deixar cair. Para eles, olha, você vai sentar aqui por um minutinho, eu quero que você pense, quero que você se acalme antes de você voltar para o seu lugar. E a ampulheta é bom estar lá para que eles controlem o tempo. Ou então um reloginho também, se você achar melhor. E um objeto relaxante, para eles ficarem ali fazendo alguma coisa enquanto eles estão sentados, aquelas bolinhas de amassar, anti-estresse, é bem legal. Um objeto que a gente vai chamar de um objeto da paz, que pode ser uma planta, um livro, uma obra de arte, o que você achar interessante. E também eu acho legal colocar um chocalhinho, porque você vai falar para a criança, olha, eu vou virar essa ampulheta aqui uma vez, você pensa, vê se você já está calmo para poder sair, ou se você acha que você precisa ficar aqui mais um pouquinho, então você deixa a criança mesmo controlar o tempo dela, e quando ela acabar esse tempo, ela vai dar uma balançada no chocalhinho, ela vai falar, professora, eu já tô bem para sair daqui, e ela vai sair. Então, esse também eu acho que é uma técnica bem legal. Por exemplo, tem um grupo se agitando, e você vê que tem algumas crianças, uma ou duas, agitando demais aquele grupo. Você retira as duas crianças, senta elas ali no cantinho, e pede então para se acalmar. Você também pode usar essa técnica para duas crianças que estão brigando. Então, coloca as duas sentadinhas. Olha, gente, vocês vão ficar aqui até vocês se acalmarem, virarem amigos novamente. Por isso que é legal ter um joguinho, por exemplo, aquele cubo mágico, então resta um, alguma coisa que faça as crianças um jogo de dama. Se você precisar, se tiverem duas crianças no caso, você precisa que elas duas interajam, é legal ter alguns joguinhos nesse momento. Enfim, essas são as 3 técnicas que eu acredito que podem ajudar bastante, tá? Na questão da disciplina, de você melhorar um pouquinho a disciplina dos seus alunos. Eu gosto muito de trabalhar com recompensa. Como eu disse, eu não brigo, eu não xingo, eu não grito porque eles se assustam. Então, quando eu preciso, de certa maneira, convencer os meus alunos de alguma coisa, eu usava muito a técnica do mercadinho, que eu tenho vídeo, eu vou colocar aqui também nos comentários desse vídeo, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o vídeo do mercadinho. Ele é um pouco polêmico, porque tem gente que não gosta de trabalhar com a recompensa, mas eu acredito que as crianças pequenas trabalham muito bem com recompensa, porque infelizmente, gente, é assim que as crianças o tempo inteiro em casa estão trocando as coisas com os pais. Quando chega na escola, essa é uma das técnicas que nós temos para também acalmá-los. Então, vai de cada um.
se quer utilizar ou não, tá? Vou deixar aqui de qualquer maneira o link para vocês. Eu considero que nós precisamos tentar resolver o problema da disciplina, primeiramente com as crianças, né? Você vai utilizar as técnicas que você quiser, mas você precisa tentar. Por 1, 2 meses você precisa tentar. Muitas crianças vão aprender, vão entrar na sua rotina, vão entrar nos seus combinados e você vai conseguir manter a disciplina dessa maneira. No entanto, sempre tem uma criança ou outra que é muito mais difícil, né? Você não consegue fazer com que aquela criança entre na linha. Então, eu considero importante a comunicação com os pais. Eles precisam saber o que está acontecendo em sala de aula. Uma parceria entre família e escola ajuda bastante. Nessa sua conversa, tente perceber se o pai não ficou extremamente bravo com a criança e vai querer bater nela por causa disso. Eu não acho legal o pai querer bater na criança porque ela tá fazendo bagunça na escola, né? Se você perceber que tá nesse nível, é melhor você tentar resolver a sua vida com a criança, mesmo que as coisas não caminhem. No entanto, muitas famílias são parceiras, elas vão conversar com a criança em casa também. E isso pode ajudar bastante. Então, da maneira como você achar melhor, tenha sempre aberto a sua comunicação com os pais. Essa é uma linha que você pode utilizar. E por fim, né, o que eu também considero ser muito legal é a avaliação do comportamento positivo. Isso tem que ser feito com frequência, tá? Então, no final da semana, conversar com as crianças sobre o que está acontecendo na sala de aula. Releia os combinados e converse com eles, pessoal, o que nós combinamos está acontecendo? Tem alguma coisa que ainda não está acontecendo? O que nós podemos fazer para melhorar? Então, juntar as crianças, abrir grupos para essa discussão ajuda bastante também. E faça com que eles pensem para a semana seguinte, né? Então, olha, essa semana isso não deu certo. Para a semana seguinte, nós vamos tentar fazer isso acontecer. E é isso, pessoal. Muitas vezes a gente pode se surpreender com o quanto de comprometimento algumas crianças podem ter com esses combinados. Então, a conversa, né, para falar sobre esses comportamentos, principalmente o positivo, aquilo que você tá gostando, que tá acontecendo e você tá gostando de ver, não é? Então, isso também tem que estar bem claro para eles. Olha, isso tá dando certo, vamos continuar. E essas são as dicas para o começo do ano, pessoal. Eu espero que vocês consigam incluir algumas dessas técnicas e metodologias no seu planejamento e que você consiga uma sala de aula bem calminha, com bastante paz, para você conseguir ensinar os seus alunos melhor. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se que esse ano eu vou trazer um projeto bem legal e você recebe o alerta dos vídeos no seu e-mail, ok? Um grande beijo, pessoal. Tchau!